Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus, dentro do tema geral, 1 Coríntios, vocês não sabem? É o tema geral. E a mensagem de hoje tem como título, Tudo faço por causa do Evangelho. Então vamos orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor para essa mensagem de hoje. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos suprir nessa noite, que nós estamos aqui na tua dependência, Pai. Nada podemos fazer de nós mesmos. Por isso, Senhor, sustenta teu filho, abençoa-me, Senhor, coloca as tuas palavras nos meus lábios, para que possa sair palavras dignas do Senhor, palavras de edificação. Senhor, nós colocamos diante de ti a mensagem de hoje, possa tocar os corações e possa trazer edificação para o teu corpo de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós vemos que Deus, ele tem um desejo no seu coração. E esse desejo do coração de Deus, ele se torna claro, se torna visível nas epístolas do Novo Testamento, especialmente nas epístolas de Paulo, quando ele revela o desejo do coração de Deus. Então Deus tem um desejo que estava oculto pelos séculos e gerações, a Bíblia fala em Efésios, mas Deus veio revelar por meio dos seus apóstolos. Esses seus apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus, são também os despenseiros, né? Ele vem dispensar a palavra de Deus, as riquezas de Cristo, aquilo tudo que está no coração de Deus, que são as suas riquezas insondáveis, para ser distribuída para o homem, para alcançar as pessoas. Então essas riquezas, para ser distribuída, Deus precisa desses dispenseiros, que são os mordomos. Daqui a pouco nós vamos entrar mais nisso. E esse dispenseiro, ele tem que dispensar essa palavra de Deus. Quando ele dispensa essa palavra de Deus, ela se torna o quê? Uma boa nova. Boa nova significa o quê? O Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Então, esse Evangelho, Deus confiou aos seus apóstolos no Novo Testamento, mas também confiou a todos nós, filhos de Deus, que também estamos vivendo na era do Novo Testamento. Então, todos nós, na verdade, temos o encargo, ou devemos ter o encargo, de pregar o Evangelho, de falar o Evangelho. Devemos ser esses que cooperam com Deus nessa era. Uma era de tantas trevas, não é verdade? Deus precisa de nós, para que possamos ser aqueles dispenseiros da palavra de Deus. Mas naquela época de Paulo, muitos desses dispenseiros de Deus, que eram os apóstolos, eles tinham um papel muito importante, fundamental para a igreja de Cristo. Eles até mesmo abdicaram de seus futuros gloriosos, né? Abriram mão de tantas coisas. Aliás, ao longo desses 2000 anos, várias pessoas, vários servos de Deus têm abdicado de um seu futuro glorioso, de profissões promissoras e tudo mais, para seguir a Cristo e para ser um dispenseiro de Cristo, né? Da multiforme sabedoria de Deus, para trazer o plano de Deus que estava oculto, trazer esse plano oculto para as pessoas, revelar esse plano que estava oculto para as pessoas, para os homens. Então, devemos cooperar com o avanço do Evangelho. Paulo era tal pessoa. Por isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 23, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo disse, tudo faço por causa do Evangelho, né? Graças a Deus. Que esse também seja o desejo do nosso coração, né? E vemos como é importante cuidarmos desses que largaram tudo, esses dispenseiros que largaram tudo, né?
para se dedicar à obra do Senhor. Nós vamos ver isso aqui ao longo da mensagem, dessa mensagem, como é importante nós não só orarmos por esses dispenseiros que tudo deixaram para servir ao Senhor, como também devemos ofertar, suprir, ajudar, né, esses servos do Senhor que tudo deixaram para servir ao Senhor. Os que se dedicam, né, podemos dizer hoje, aqueles irmãos que se dedicam o seu tempo integral para o Senhor, eles, como Paulo fala, são dignos de dobrados honorários até, né? Aqueles que se afadigam principalmente na palavra e no ensino, né? Mas isso na igreja local, mas na esfera da obra, são aqueles missionários que saem para a obra do Senhor, eles também precisam ser cuidados, né? Pelas igrejas, precisam ser cuidados pelos irmãos. Senhor Jesus. Um dispenseiro é alguém que busca viver no Espírito, é alguém que busca servir ao Senhor com excelência, com entusiasmo, né? Está ali dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo. Todos nós, na verdade, devemos ser esses, né? Que servem ao Senhor com entusiasmo, com alegria, com disposição, com vontade, né? Com coração, né? Dedicado ao Senhor. Não é nenhum peso alguém precisar de você a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Não é nenhum peso, né, você sair de sua casa para ir socorrer, não é nenhum peso você poder servir a igreja, né? Ainda que muitas vezes você fez o melhor e as pessoas não reconheçam que você fez o melhor, né? Te critiquem ou critiquem até o que você fez, mas se você fez com o coração para Deus, você deve descansar no Senhor, ou talvez até você se entristecer. Ó Senhor, eu fiz com tanta boa vontade para Ti, mas ainda não ficou adequado, não ficou bom ainda, né? Não ficou ainda do jeito que os irmãos queriam que ficasse, ainda não agradou aos irmãos. Senhor, me perdoe que eu possa fazer melhor. Esse deve ser o coração, né? Esse era o coração do apóstolo Paulo, esse era o coração do Pedro, esse era o coração dos servos de Deus do passado, pessoas que tinham esse coração de querer dar o melhor, e fazer o melhor para o Senhor, e que não estava ali para, na verdade, apenas sugar da lã da ovelha, né? Mas se dedicar, se dar. Senhor Jesus. Então, um dispenseiro, ele é alguém que ele usa o Espírito para servir ao Senhor. E nós precisamos cuidar desses, né? Para isso, nós precisamos voltar à simplicidade, né? Precisamos ter simplicidade para poder entender que as pessoas que saem para servir o Senhor, elas saem porque Deus chamou. Deus foi que chamou, né? Principalmente aqueles irmãos que tem muito tempo na vida da igreja, o tempo vai passando e a gente vai adquirindo muito conhecimento, e a Bíblia fala que o saber ensoberbece. E a gente pode ter muito conhecimento na mente e aí, de repente, a gente começa a criticar aqui, criticar ali, ver falha aqui, ver falha ali, ver isso aqui, ver aquilo ali, e começa às vezes até contaminar outras pessoas, né, com o nosso ponto de vista, achando que o nosso ponto de vista que é o certo, e muitas vezes acaba trazendo mais prejuízo do que ajuda, né? Traz prejuízo, em vez de trazer ajuda, traz prejuízo. Então, Paulo, ele era alguém que servia ao Senhor, cuidava de igrejas, foi muito criticado, né? Mas ele era alguém simples, era alguém que, na verdade, tinha muito amor pelas igrejas e pela igreja do Senhor. Então, temos que ter cuidado para não vivermos na mente analisando. Hoje nós temos, por exemplo, vários irmãos que migraram para várias partes, né, do mundo, né? Aqui na nossa região, aqui nosso estado, aqui também muitos que migraram de várias igrejas, foram para cidades que não tinha o testemunho, para levantar o testemunho, para semear a palavra de Deus, né? E temos também hoje, atualmente, os comportores dinâmicos, né, que têm saído. Tudo isso é motivo de nós orarmos ao Senhor, né, agradecermos ao Senhor por esses que têm se levantados, não com espírito crítico nem na nossa mente, mas ajudar, né,
com a palavra, ajudar com as nossas ofertas também, né? Por isso que Paulo, na igreja em Corinto, estava tendo também um certo problema. Por isso Paulo falou aqui no capítulo 9, deixa eu ver, no capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, Paulo fala assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, essa era uma preocupação de Paulo, que os irmãos em Corinto estivessem se apartando da simplicidade e pureza devida a Cristo. Porque entrou na igreja muitos que eram muitos que eram grego, né, da cultura grega. Eles entraram na igreja e com eles trouxeram a sua bagagem toda, a sua cultura grega, a sua filosofia grega. E dos judeus, eles herdaram o quê? A religião judaica. E trouxeram toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento religioso, né? Mas eles não perceberam que o Senhor estava dando uma virada. O Senhor já tinha dado uma virada, né? O Senhor já estava agora numa nova dispensação do Espírito. Não estava mais na dispensação da lei, mas estava na dispensação da graça, né? E eles não percebiam isso, então queriam manter algumas coisas da antiga aliança. E enquanto outros, que eram também membros da igreja em Corinto, eles queriam trazer para a igreja a sua cultura, né? O seu conhecimento, a sua filosofia, e tudo isso acaba atrapalhando a vida da igreja. Então, Paulo chama a ter cuidado com perder a simplicidade e a pureza que eles receberam quando eles ganharam a Cristo. Então, todo mundo, quando se converte no início, é muito simples. Geralmente, as pessoas, quando se convertem a Cristo, são humildes, são simples, mas com o passar do tempo, vai lendo a Bíblia, vai adquirindo conhecimento, vai lendo livros, vai ouvindo mensagem, vai se enriquecendo, e aí vive na esfera da mente e acaba usando a Bíblia não para edificação, mas para destruição. Não é verdade? Então, quantas vezes eu já tive experiência de ter coisas que eu não concordava, não achava que deveria ser daquela forma, né? O que é que eu fazia? Eu falava com uma pessoa que estava mais à frente daquele trabalho. Eu não falava com um, nem com outro, nem com terceiros, né? Eu procurava quem estava à frente daquele trabalho e falava, se eu pudesse chegar naquela pessoa, né, se eu tivesse acesso àquela pessoa, eu ia àquela pessoa, a não ser que eu não tivesse acesso. Aí eu procurava uma segunda pessoa mais próxima daquela pessoa, daquele líder, daquela pessoa. Mas se tivesse bem próximo, mais próximo de mim, eu pudesse chegar, eu chegava e falava, né? Mas se aquela pessoa não aceitasse a minha opinião, eu ficava na minha e ia orar, né? Eu ia orar ao Senhor. Orava ao Senhor, Senhor, né, tem misericórdia de mim, limpe meu coração, me ajuda, né, e tal, quero avançar. Então, esse deve ser o nosso coração, né? Deve ser o nosso coração. Buscar a simplicidade e pureza devida a Cristo. Mais adiante aqui nós vamos ver que a igreja em Corinto, para ela era algo novo, né? Uma pessoa ser suprida, tempo integral, né? Ser tempo integral para ser suprido. A igreja era nova, né? As igrejas primitivas tinham surgido, né? Não tinha visão de tudo. Paulo estava recebendo ainda do Senhor, Pedro e os demais apóstolos estavam recebendo a revelação de Deus para transmitir às igrejas, então tudo era novo, estava chegando, né? Então, tempo integral, por exemplo, uma pessoa receber dinheiro, ou receber oferta para viver só disso, para servir ao Senhor, na cabeça dele não tinha como, não cabia. Então, tudo são coisas que hoje, como nós pegamos a Bíblia, nós encontramos tudo prontinho, mas naquela época não estava tudo prontinho, né? Com respeito ao casamento, nós vimos em uma série de mensagens aqui, não estava tudo prontinho, eles não sabiam como deve proceder.
se deve separar, se podia casar com outra, se o viúvo, como é que fazia, a virgem, se podia se relacionar sem casar. Eles não sabiam nada. Aí o Espírito foi dando sabedoria, né, direção, para que os apóstolos fossem ministrando, principalmente Paulo, fosse ajudando a igreja, né, recebendo do Senhor e transmitindo eles. E essas cartas chegou até nós. Hoje nós temos a palavra de Deus, que nos dá direção, né? Mas naquela época era diferente, precisamos perceber isso. Quando a gente fala da igreja em Corinto, que a igreja em Corinto vivia assim, mas era porque eles não tinham percepção. Essas epístolas de Paulo foram escritas para ajustar, para dar direção, para trazer a luz para os irmãos, para que eles pudessem agora seguir da maneira adequada. Porque antes dessa epístola, Paulo conta a situação aqui. Nós sabemos da situação da igreja em Corinto, porque Paulo registra aqui os problemas que eles tinham. E eles tinham muitos problemas, né? Muitos problemas. Então, Paulo falou aqui que não queria que ele perdesse a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. 1 Coríntios 1, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, versículo 10, logo aqui nós vemos um problema que eles estavam enfrentando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, está relacionado à nossa alma, disposição mental, a nossa mente, vontade e emoção são três partes da nossa alma, né? O homem tem corpo, alma e espírito, e a alma divide-se em três partes: mente, vontade e emoção. Então Paulo fala que tem a mesma mente, que eles tenham a mesma mente, faleis a mesma coisa, né? Sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental. Então, essa união é união de alma. Porque ser um de espírito, nós somos um de espírito com todos os filhos de Deus, não é verdade? Porque nós temos o mesmo espírito que habita em mim, habita em você, né? Todos aqueles que creram em Jesus têm o mesmo espírito. Então, unido de espírito, nós já temos o mesmo espírito. Somos um espírito com o Senhor, né? Mas ser unido de alma é que é o problema, que é o desafio, né? Ser unido de alma, porque na nossa alma, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem um gosto diferente, cada um tem uma vontade diferente, e isso traz confusão. Por isso a palavra apostólica é a palavra que dá direção e alinha, e dá luz. E quando Paulo ele fala assim, pratique isso que eu falei para vocês, assim como eu ensino em todas as igrejas. Por quê? Porque Paulo queria ver a uniformidade. Ele queria ver todos praticando a mesma coisa, falando a mesma coisa, para que não houvesse o que? Divisão no corpo. E se alguém pensa diferente, ele ainda fala mais adiante aqui dentro do Coríntios, se alguém acha que pode pensar diferente, então, em outras palavras, não manifeste a sua opinião contrária, né? E aí, nós precisamos perceber que Paulo, na verdade, né, como um ministro de Deus e como um dispenseiro da palavra de Deus, dos mistérios de Cristo, ele procurou ajudar os irmãos a não perder a simplicidade e ser obediente ao Senhor. Então, duas coisas são importantes para nós na vida da igreja hoje, nossa vida cristã: simplicidade e obediência. Se nós tivermos essas duas coisas, simplicidade e obediência, o Senhor vai ter caminho em nós, vai avançar, né? Por exemplo, nós temos o exemplo aqui dos comportores dinâmicos, né? Esse comportor dinâmico começou com um grupo de cuidadores, né? O nosso irmão Dong Yulan, né, já idoso, ele precisou de alguns cuidadores. Então, um grupo de jovens da igreja em São Paulo começou a cuidar do irmão Dong, né? Ficar durante o dia com ele, às vezes à noite também junto com ele.
ali. E ali o irmão Dong falou uma palavra para eles, para aqueles jovens, falou assim: vocês serão um posto avançado do CEAP, né? Que hoje chama PAC, né? Posto avançado da coportagem, né? Vocês serão um posto avançado. Aí ele não sabia o que era o CEAP, o que era coportagem, aqueles jovens não sabiam de nada, mas ele viu o irmão Dong falar, e ele pegou aquela palavra e obedeceu. Começou a praticar coportagem, começou a falar: posso orar por você, para as pessoas, e apresentar literatura para as pessoas. E aí o senhor foi avançando, e isso hoje se tornou algo que está realmente assim contagiando, né? Vários irmãos, várias igrejas, né? Tem saído irmãos jovens, né, para orar pelas pessoas, levando. Hoje mesmo aqui em Salvador, vários jovens saíram para pregar o evangelho com jornal Árvore da Vida para entregar para as pessoas, orando pelas pessoas, né? Então esse grupo de jovens, eles revolucionaram, né, a coportagem. Assim também como nós vimos que lá aqui, né, no norte aqui do Nordeste, né, alguns jovens no passado se levantaram também com o intuito de se juntarem para orar, e nesse ajuntamento que eles fizeram para orar, eram 4 igrejas próximas, 5 ou 4 igrejas próximas, tinha 3 jovens, 4 jovens em uma, 6 jovens em outra, meia dúzia de jovens aqui, meia dúzia de jovens ali. Eles eram pouquinhos nas igrejas. Então, como as igrejas eram vizinhas, eles se reuniam em um lugar, em uma daquelas localidades, naquele local de reunião, em uma dessas igrejas, para orarem. E quando eles começaram a orar, o Senhor deu um sentimento a ele: vamos seguir tudo que nós temos ouvido, praticar tudo que nós temos ouvido. E aí começou a praticar, ler a Bíblia, orar, desfrutar do alimento diário, ouvir as mensagens, estar em todas as reuniões. E aí depois veio a coportagem dinâmica, ele começou a praticar a coportagem dinâmica, né? E aí, avança jovem, vamos avançar jovem, vamos avançar jovem. Aí começou a falar: avança jovem, avança jovem, avança jovem. Então hoje todo mundo fala: avança jovem. Não é um slogan, não é um projeto, não é nada. É simplesmente os jovens avançando. Começou porque eles foram submissos, obedientes, porque eles viram aqueles que estavam à frente falando: se vocês praticarem, com certeza Deus será com vocês. E Deus foi com eles. Então as igrejas que tinham 5, 6 jovens, hoje tem 20, 30, 40... Foi aumentando assim absurdamente. Os jovens foram se convertendo ao Senhor, por meio desses jovens, foram se convertendo muitos jovens nas igrejas, e até mesmo famílias desses jovens começaram a reunir também. Então, criou-se uma coisa assim, um fenômeno, né? Começou a acontecer, um milagre, né? Como o irmão Pedro Dong fala, o milagre da aurora, né? Começou a acontecer ali, começou justamente com esses jovens lá no norte do Nordeste. Então nós precisamos perceber que com simplicidade e obediência, Deus ordena a bênção. Senhor Jesus, o que nós precisamos hoje, amados, é exercitar o nosso espírito. Exercitar o nosso espírito, invocar o nome do Senhor, desfrutar de Cristo. E quando você está desfrutando de Cristo, exercitando o seu espírito, desfrutando do Senhor, vocês avançam. Nós avançamos, né? Mas quando ficamos na mente analisando, criticando alguma coisa desse tipo, nós não temos como avançar. Por isso, nós precisamos perceber que Paulo, né, ele teve toda a sabedoria para cuidar da igreja em Corinto, porque ele sabia que eram irmãos novos, né, inexperientes. Por isso havia muitos problemas, muitas complicações na igreja. E Paulo, então, ele nunca... Paulo, presencialmente, nas Escrituras, diz que Paulo nunca foi forte, né, de presença, palavra dura quando ele estava presente. Mas nas epístolas, ele era muito forte quando escrevia suas epístolas. Ele era muito duro, muito forte, né? Ó Senhor Jesus.
ele, na verdade, falava de maneira muito forte, muito dura nas suas epístolas, mas quando ele, na verdade, estava presente, ele não era tão forte, ele era tão amável, né? Ele era tão simples. Porque o foco de Paulo, na verdade, era levar os irmãos a Cristo. Esse era o foco de Paulo, né? Ele queria levar a igreja em Corinto a Cristo. Embora nós sabemos que, nós vimos, né, até em mensagens anteriores, que existia muitos problemas na igreja em Corinto e que muitos desses problemas, Paulo respondeu a muitas perguntas, né? Do capítulo 6 de 1 Coríntios ao capítulo 8, é uma série de perguntas e respostas, que Paulo está ali, na verdade, respondendo um monte de perguntas que eles fizeram a Paulo, que eles não sabiam como agir. Então, Paulo, ele respondia por carta as dúvidas dos irmãos, ou esclarecia como se resolver certos problemas na igreja, mas Paulo sempre estava querendo levar os irmãos a estarem unidos ao Senhor, voltar sempre para Cristo. Sempre Paulo fala que tem que voltar para Cristo, tem que estar unido ao Senhor, que é dessa maneira que os problemas vão ser resolvidos. Porque problemas na igreja teremos sempre, né? Sempre nós vamos ter problema na igreja, mas esses problemas serão resolvidos quando nos voltamos a Cristo, Senhor Jesus. Porque, irmãos, o que Deus quer fazer conosco, através do seu plano eterno, Ele quer gerar um grupo de vencedores, né? Ele quer gerar um grupo de vencedores. Um grupo de vencedores, então, são vencedores coletivos. Lá em Apocalipse 12, nós vemos, né, aquela visão do filho varão, né? Aquele bebê, aquela criança que nasce, né? Na verdade, não representa uma pessoa só. Na verdade, representa um grupo de vencedores. É um grupo de vencedores. Deus, Ele quer salvar-nos, né? Ele quer, na verdade, salvar não é uma pessoa só. Ele quer ter um grupo de vencedores coletivo. Então, tanto dos que já dormem no Senhor, muitos dormiram como vencedor, tanto quanto estiverem vivos, que estiverem vivos na volta do Senhor, também vai gerar muitos vencedores. Então, Deus quer um grupo de vencedores coletivo. Então, para isso, nós precisamos desfrutar Cristo e das riquezas de Cristo. Então, os problemas na igreja vai ser resolvido, né? O dispenseiro de Deus vai resolver os problemas da igreja, ministrar a palavra de Deus, suprir, né, os irmãos de maneira que os irmãos cresçam em vida. Ele vai suprir Cristo, vai suprir as riquezas de Cristo. É isso que vai mudar a vida dos irmãos, das pessoas. É Cristo, é a palavra de Deus, né? Então, quanto mais nós desfrutamos da riqueza de Cristo, nós não vamos ser individualistas, nós vamos ser coletivo, porque Deus, no final de tudo, Ele quer um grupo de vencedores, um coletivo. Então, nós não fomos salvos para sermos cristãos espirituais individuais. Estou aqui na minha casa, estou desfrutando, estou tudo bem. Não. Deus nos salvou para nós sermos não só espirituais individuais, mas também coletivo, principalmente coletivo. Por que coletivo? Porque é a igreja, o corpo de Cristo, que daí que vai ser gerados os vencedores. E não temos como crescer em vida se não estivermos junto com os irmãos, no igrejar, né? No igrejar, junto com os irmãos. Por isso Paulo, o escritor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, né? Não diz, mas provavelmente foi Paulo, ele fala que não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, nós precisamos estar reunindo, recebendo a palavra profética do Senhor. Essa palavra profética nos dá direção. Nós temos na sexta-feira à noite, temos hoje, temos na sexta-feira à noite do Instituto Vida para Todos, temos no domingo à noite, palavra que nos dá direção, nos dá linha, nos dá visão, né? Então nós devemos desfrutar, receber a palavra e avançar e prosseguir. Então, esses dispenseiros de Deus, né,
que ministram a palavra, que cuida das igrejas ou de uma igreja na sua cidade, esses que estão dispensando a palavra de Deus, eles, na verdade, né, precisam ser pessoas que, servos de Deus, precisam ser cuidados, né? Precisa ser cuidado por todo o rebanho de Deus precisa cuidar dessas pessoas. No capítulo 9, Paulo ele fala que ele tinha uma responsabilidade como dispenseiro de Deus. Capítulo 9 de 1 Coríntios, vamos ler aqui o versículo de 1 a 4. Ele fala: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpretam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Então aqui Paulo, ele está, vamos dizer assim, vindicando, entre aspas, né? Vindicando, seria uma palavra mais, talvez para eu usar aqui dentro desse texto, o seu direito de apostolado, o seu direito de realmente ser suprido. Não que ele estivesse exigindo nada aqui, como ele nunca exigiu, mas ele está mostrando apenas, ensinando aos irmãos que precisavam saber que o apóstolo tinha direito, aqueles que vivem debaixo do ministério daquele líder, deve suprir aquele líder, né? Isso é bíblico, deve suprir aquele líder, né? Então, embora Paulo ele quer mostrar que ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja, pelos irmãos, né? E aí, no versículo 4 ele fala: não temos nós direito de comer e beber? Né? Então, essas palavras daqui de Paulo mostram o lado humano de Paulo, né? Mostra o lado humano de Paulo. Ele mostra o seu lado humano e a sua responsabilidade, né? O lado humano, as suas necessidades e também a sua responsabilidade que ele tem. Vamos continuar aqui. No versículo 7 ele fala aqui: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Versículo 8: porventura falo isso como homem ou o diz também a lei? Versículo 9: porque a lei de Moisés está escrito, na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Então ele está querendo mostrar que quem prega o evangelho deve viver do evangelho, que não pode atar a boca do boi que debrulha, certo? Não pode. E também ele mostra aqui que aquele que apacenta o rebanho também se alimenta do leite do rebanho. Não é verdade? Então Paulo está dando uma visão, porque a igreja não tinha uma visão de suprimento de um irmão integral. Não tinha uma visão de que Paulo era um homem que está se dando a sua vida para o Senhor e agora ele tem que viver ali de quê? Vai comer o quê? Se ele largou tudo para dar assistência às igrejas, a cuidar dos irmãos. Existem esses que cuidam no aspecto, né, apostólico, né, está cuidando de várias igrejas. Existem aqueles que no aspecto local, pode ser um diácono de tempo integral, pode ser um presbítero de tempo integral, numa cidade, cuidando apenas no aspecto local, que a igreja cresceu, precisa de alguém que deu tempo, que Deus chamou para isso, para cuidar, né? Então, a igreja que tem necessidade, como também a obra de Deus
tem necessidade. Mas os coríntios não estavam muito claros com respeito a essa questão. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo falou isso para ele. No versículo 10, ele ainda diz assim, de 1 Coríntios 9. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte do que é devida. Aí versículo 11, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Então, o suprimento de uma pessoa que foi chamada por Deus, um dispenseiro de Deus integralmente, é totalmente bíblico. Hoje nós sabemos disso, mas naquela época eles não estavam muito claros com respeito a essa questão. Por isso Paulo está explicando, está falando para ele. E Paulo foi muito humano aqui quando ele falou isso. Ele não espiritualizou, mas ele mostrou a necessidade realmente que ele tinha e que aqueles que largaram tudo têm para ser suprido. Senhor Jesus. E aqui, versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo, ele não cobrava, não reivindicava suprimento. Muitas vezes Paulo teve que trabalhar, fazer tendas, né, com sua própria mão, que era tenda como se fosse hoje essas barracas de acampamento, né, só que naquela época era diferente, era tenda que fazia, era comum ter tendas naquela época. Então Paulo fazia tendas teve que trabalhar com as próprias mãos para manter ele e até ajudar irmãos também, por falta de visão da igreja naquela época. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então, essa tem que ser a nossa experiência, né? Depender do Senhor. Viver para Cristo, sair, depender do Senhor e confiar que o Senhor é que nos supre. Mas se a igreja não tiver uma visão, como que ela vai ofertar, né? Eu queria também ler um versículo aqui muito interessante, em Gálatas capítulo 6, versículo 6, Gálatas 6:6. Diz assim: cadê? Gálatas, perdão, está em Efésio aqui, Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vou ler de novo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O versículo por si mesmo já diz tudo, né? Então Paulo era um homem no espírito, né? Em relação à orientação
apostólica e em relação à palavra profética, ele era uma pessoa muito forte, né? Quando ele falava a palavra, ele falava de uma maneira muito forte, mas na questão que quando ele respondeu aos coríntios com respeito a essa questão, principalmente a essa questão aqui relacionada ao suprimento, né, daqueles que servem ao Senhor integralmente, ele não foi duro, né? Ele foi humano, ele mostrou o lado humano, levou os irmãos a verem a carência e a necessidade daquelas pessoas que pregam o Evangelho, precisa viver do Evangelho. Ele foi muito humano, que tem necessidades. Ele foi muito humano em mostrar isso. Então, às vezes, né, Paulo, ele usa muito esse lado dele humano. Nós vimos nas mensagens, quando ele falou do casamento também, ele falou, o Senhor, eu não tenho nenhum parecer do Senhor, não tenho nenhuma orientação de Deus para você nessa questão, em outras palavras, né? Não tenho nenhuma orientação de Deus nessa questão, mas eu dou o meu parecer, porque eu julgo o teu Espírito do Senhor. Ou seja, Paulo estava tão unido ao Espírito de Deus, que Paulo, quando ele falava, né, essa palavra dele era fidedigna, porque ele era um servo do Senhor, estava unido ao Senhor. Embora ele não recebeu diretamente do Senhor, ele tinha humildade para dizer que não recebeu nenhuma orientação do Senhor. Mas ele dava o parecer dele. Então, o que é que você acha? Um parecer de alguém que busca a Deus, que vive no Espírito, é confiável ou não é confiável? Então, Paulo muitas vezes deu o parecer dele na Bíblia. Mas por quê? Porque ele estava unido ao Senhor. Quando nós estamos unidos ao Espírito do Senhor, nós temos sabedoria para dar orientação. Porque você não vai encontrar na Bíblia explicação para todos os problemas que acontecem na nossa vida. Então, problemas sempre vamos ter. E muitas vezes nós vamos ter que aprender a se voltar ao Espírito, se voltar ao Senhor, orar ao Senhor, buscar o Senhor, ter comunhão com Deus para ganhar luz de como resolver aquela situação. E muitas vezes nós vamos precisar pedir ajuda da liderança. Aqueles que estão à frente, que têm mais intimidade com o Senhor, têm mais luz para ajudar, né? Senhor Jesus. Por isso, queridos, Paulo era alguém que ele não murmurava, ele conhecia a palavra de Deus, conhecia os princípios de Deus e ele agia dessa maneira. E os irmãos realmente precisavam cuidar do apóstolo, suprir o apóstolo, as necessidades do apóstolo. E quando nós suprimos os apóstolos, quando nós suprimos a necessidade daqueles que servem integralmente, hoje nós temos os coportores, né? Nós temos os missionários, nós temos o Dia do Missionário Internacional, temos o Dia do Missionário Regional, né? E a cada 2 domingos nós recolhemos oferta para os irmãos que migraram, né, que são integral, né? E eu agradeço ao Senhor pela igreja, né, que tem ofertado muito, né? Os irmãos têm se despojado, têm sido fiéis, mas eu quero dizer para os irmãos que aqueles que não ofertam, que ganhem essa visão hoje, né? Não sejamos como a igreja em Corinto, né, que não tinha visão. Vamos ter uma visão, vamos ganhar a visão que o Espírito deu por meio do apóstolo Paulo, né? Vamos ganhar a revelação, o coração aberto para ofertar. E nós vimos que a bênção para aqueles que cuidam dos servos do Senhor. Aqui uma passagem que eu queria ler rapidamente para os irmãos, está em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 4 ao 10. Diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro,
e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço, Geazi: chama a sunamita. Chamou a ele, ela se pôs diante do profeta. Ele disse a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Ela era estéril, a sunamita, mas por ela ter esse coração de acolher um servo do Senhor, a bênção chegou na casa dela, né? De estéril, ela passou a ser mãe, ter filho. Isso é bênção, né? Como tem muitas bênçãos que você pode receber. Às vezes você não sabe, mas esses que migraram, esses servos do Senhor, eles têm orado pelos que suprem, eles estão orando pelos que ofertam, eles estão orando pelas igrejas, eles estão orando pelos irmãos. Eles dobram o seu joelho no chão e eles oram. Eles sabem que, geralmente no início do ano, nós recolhemos oferta para eles, para os missionários regionais. E no final do ano, como agora em outubro, será a vez do missionário internacional. E nesse período, com certeza, eles dobram o seu joelho e começam a orar para que o Senhor abençoe as igrejas, abençoe os irmãos, o emprego dos irmãos, a saúde dos irmãos, o trabalho dos irmãos. Eles ficam de lá orando. E quando você coloca a sua oferta ali, é como se você estivesse junto com ele, levando a obra do Senhor adiante. Então, alarguemos a nossa visão com respeito a essa questão. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que profundamente comprometido com o Evangelho. Como nós vimos aqui, voltando aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, quero ler agora o versículo 16. 9,16, ele falou: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa palavra obrigação, ela é melhor traduzida do grego como necessidade, né? Outras versões da Bíblia falam necessidade, porque sobre mim pesa essa necessidade. Então, essa necessidade é uma palavra melhor porque é como o respirar. Você tem necessidade de respirar, né? Você não pode viver sem respirar. Você tem necessidade de beber água, por exemplo. Então, para Paulo, a pregação do Evangelho era uma necessidade. Ele não podia ficar sem pregar o Evangelho, sem cuidar das igrejas, sem ministrar a palavra, sem visitar os irmãos, sem servir ao Senhor, né? Sem falar de Cristo, sem semear a palavra. Ele não conseguia mais viver sem isso, porque isso se tornou parte dele, né? Da vida dele, do viver dele. É uma necessidade como respirar. Se ficar sem respirar, você vai morrer sufocado. Mesma coisa, para Paulo, pregar o Evangelho era uma necessidade. Nós devemos buscar o Senhor, dizer: Senhor, faz de mim, né, uma pessoa que tem necessidade assim,
de pregar o evangelho, de servir na igreja, né? De se dar pelos irmãos, não é verdade? Então, a pregação do evangelho, por aí você vê que ela é algo orgânico, né? Porque Paulo falou que ele tinha essa necessidade, né? Então, é algo orgânico, não é algo imposto sobre ninguém, nada disso. É uma questão da nossa união com Cristo. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós fluímos. Os comportores estão saindo por quê? Se acha que alguém vai poder fazer uma obra humana, é assim, um jovem, geralmente jovem, né? Porque são mais os jovens que estão saindo. Agora já estão saindo os sêniors, né? Já estão saindo também. Mas tem até um jovem aqui perto de mim, né? Saiu hoje, né? Os sêniors também estão saindo. Os de mais idade estão saindo para pregar o evangelho. Né? Então você acha que alguém pode fazer um milagre pela sua vontade, pelo seu esforço? Ninguém faz milagre. O milagre, quem opera é Deus. Então, eu já vi centenas de testemunhos ao longo desses anos aí, de que a oração fez uma mulher que estava estéril, ela veio a ter filho, depois ligou para os comportores e falou, depois daquela oração que vocês fez, no outro mês eu engravidei. Né? Pessoas que queriam se suicidar, tirar a vida, eles oraram pela pessoa, nem sabia, a pessoa mostrou a arma para que eu estava indo ali, aliás, nem se suicidar, era matar uma pessoa, estava indo matar uma pessoa, e aí agora eu desisto, não vou mais e tal, ali. Você vê, a palavra de Deus salvou alguém, né? Pessoas que estavam desempregadas, né? Que ele orou ali e depois a pessoa passou pelo mesmo lugar, agradeceu, que 2 dias depois foi chamada para trabalhar. Pessoas que não tinham Jesus, que é o maior milagre, a pessoa se converter a Cristo, se converteu ao Senhor, e se eu quero ir para essa igreja de vocês, quero me reunir com vocês. Cristãos que estavam perdidos, sem lugar nenhum para congregar, foram restaurados para estar reunindo. Quantos milagres e milagres e milagres têm acontecido? Quem faz milagre? É Deus. Então, quem está enviando esses irmãos? É o Espírito. Quem está com eles? É o Espírito. É uma obra do Espírito. Senhor Jesus. Por isso, no versículo 17, Paulo ainda diz assim, de 1 aos Coríntios 9, se eu faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me foi confiada. Né? E voltando lá para o capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1, diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! Então, Paulo, ele era ministro, fazia isso porque o encargo pesava sobre ele, e os homens vissem ele como dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, um dispenseiro é como um mordomo, né? Naquela época, as casas antigas, mansões, tinha um mordomo que cuidava de tudo na casa, da dispensa, da educação, das crianças de ir para a escola, de voltar, de tudo. Ele coordenava os outros servos na casa, né? E ele era um mordomo que dava conta de tudo, da alimentação, das compras, de tudo. Tinha um mordomo naquelas grandes mansões. Então, ele servia a família. Então, Paulo ele usa essa palavra despenseiro, né, que no original é oikônomo, né, também traduzido para o nosso português como mordomo, é o mordomado. Né? Então, nós já vimos falar muito essa palavra mordomo, né, o mordomo. É uma palavra meio antiga, mas é o mordomo, né? Então, ele cuidava de tudo. Então, nós, aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, que largou tudo para servir o Evangelho, é como um mordomo, está servindo aos irmãos. Né? É um mordomo da casa de Deus, que é a igreja, está servindo. Mas ele dispensa o quê? Ele dispensa a riqueza de Cristo, os mistérios de Deus. Né? Traz a palavra de Deus, serve aos homens com a palavra do Senhor. Esse é o plano eterno de Deus. Assim como José lá no Egito, né? Ele era mordomo da casa de Potifar, né? Tudo era com ele. Você não vai tomar o meu lugar, né? Vai sentar no meu trono, mas o resto tudo é com você. Então, assim como ele era um mordomo, supria e cuidava de tudo, assim também nós devemos ser hoje, né? Graças ao Senhor por esses que largaram tudo, que são integrais, mas às vezes você não é um integral, tempo integral.
mas deve ter esse coração de servir ao Senhor, de se dar todo o tempo que você tiver, você poder ofertar para o Senhor livre, né? E também ser esses que sustenta esses que estão à frente. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco. Eu quero fazer uma oração agora. Senhor, eu te agradeço por mais essa palavra nessa noite, que essa palavra possa ter alcançado os corações, Senhor, de cada um daqueles que estão ouvindo, e que o Senhor possa constranger-nos, Pai, a ter um viver de amar a Ti, de viver e fazer tudo por causa do Evangelho, a nos desarraigar dessa terra, nos despojar de nós mesmos, para que possamos ser úteis com a nossa vida, com as nossas ofertas ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Abençoa-nos cada um em Teu nome, Senhor Jesus. Deus nos abençoe e até a próxima.